Numa petição inicial, nós temos que considerar aí duas situações. Primeira, nós podemos ter uma petição inicial, como eu estou sempre falando para você, colega, que estará agindo como um advogado do reclamante ou como um advogado da reclamada, eu tenho que trazer aqui a possibilidade para o advogado da reclamada ter que defender a reclamada sem que do outro lado haja um advogado do reclamante. Isso pode acontecer quando a pessoa física procura a Justiça do Trabalho e se diz pobre na natureza jurídica, que não tem assistência do advogado, e ele faz o pleito, e esse pleito é transformado, ele é redigido, então ele como normalmente é considerado nos meios jurídicos, é reduzido a termo, e a secretaria insere isso no sistema, e aí é que nós começamos uma ação trabalhista que insere no sistema PJI. Então, nós vamos agora estar falando tudo em cima do novo sistema que rege as ações trabalhistas. Até alguns anos atrás, eu não sei exatamente quando começou o PJE, mas tenho certeza que ele já começou há cerca de 4, 5 anos, em que todos os processos passaram a ser eletrônicos. Não existe mais o processo físico. E muitos processos físicos estão sendo convertidos na forma eletrônica. Isso veio a facilitar a nós profissionais algo assim fantástico, porque outrora, se formos voltar muito ao tempo, que tinha inclusive o famoso vogal, que era um assistente do juiz que representava patronal, que representava os empregados, depois deixou de existir, aí passou-se só a ter advogado e reclamante, advogado e reclamada, e tudo isso de uma forma física. Ingressava-se com uma petição, ela municiada de todos os documentos que ali se faziam necessário, então tinha lá um calhamaço de papel, normalmente aí umas 50 páginas, dependendo do processo, e isso iam gerando papéis, até processos aí que a paginação ultrapassava 1.000 folhas. Com o PJE, a sistemática de ações trabalhistas mudou completamente. Então, hoje, você recebendo, feito todas aquelas 4 etapas que nós falamos na semana passada, você vai iniciar um processo e inserir uma ação trabalhista. Então, a ação trabalhista, ela segue um regramento que está na própria CLT, que são regidos pelo artigo 840 da CLT e o artigo 319 do Código de Processo Civil. São os 2 artigos que orientam e dão as diretrizes da ação trabalhista. Então, primeiro, para você ingressar com o processo trabalhista, você tem que estar cadastrado no PJE. O teu sistema, o teu computador, tem que ter o sistema do PJE cadastrado. Você vai ter que adquirir um e-token através da OAB propriamente, em que você tem ali a sua assinatura eletrônica, porque todos os documentos, tudo que ali é inserido, é dito, através de petições,
através de recursos, através do qual for o que eu chamo de ferramenta jurídica que você venha utilizar, você vai ter que, ao seu final, assiná-la. E, para a sua assinatura, é exigido a assinatura eletrônica, que é um código de 6 dígitos, a partir da hora que você tem o e-token conectado no teu computador. Então, a partir de que você tenha o teu computador cadastrado no PJE, que tem alguns pequenos sistemas que você tem que abaixar, e você tenha o e-token, tenha essa assinatura eletrônica, que eu sugiro, inclusive, normalmente ela é adquirida, eu adquiri ela por 3 anos, que é um tempo maior, para você não ter que se preocupar com o vencimento. A partir daí, você já está com o que seria a sua antiga máquina de escrever, ou mesmo o computador, né, que você digitava e depois imprimia a sua petição. A partir daí, você já tem isso constituído. Então, você já está pronto, apto a iniciar a sua ação inicial. Então, a ação inicial, ela tem o seu começo com um primeiro estágio, que é você saber que tipo de ação você vai estar conduzindo. Na esfera trabalhista, nós temos 3 tipos. Tem o processo ordinário, que é para ações com mais de 40 salários mínimos. Tem o sumário, que é para ações com menos de 2 salários mínimos. E o sumaríssimo, que é entre 2 e 40 salários mínimos. Isso é definido no próprio PJE, você já vai estar definindo isso. Você vai ter que definir as partes. É onde você entra com todos os dados, aqueles mesmos dados que na petição inicial anterior ao PJE, você indicava. Então, você vai ter que entrar lá com o nome do teu reclamante, nacionalidade, profissão, estado civil, é a qualificação todinha do reclamante. Filiação, número do documento de identidade, CPF, carteira profissional e endereço. São os dados básicos necessários para que você cadastre o reclamante. E era justamente o mesmo que na sua petição inicial apareceria lá, fulano de tal, aí com todos os dados, neste ato representado pelo seu advogado, fulano de tal, conforme procuração anexa. E aí, em seguida, a indicação da reclamada. A reclamada também tem um quadro específico, onde também são colocados todos os dados da reclamada. Se é pessoa física, o nome e o CPF, se é pessoa jurídica, o nome, o CNPJ e o endereço. Esse é importantíssimo, o endereço, porque inicialmente é para esse endereço que irá a notificação dessa ação, desse processo inicial. Um pouco antes dessa qualificação, você tem que indicar para qual vara você está direcionando esse processo. Então, aí existe algumas particularidades que cada caso é um caso. Mas, no caso aqui de São Paulo, se a pessoa, você tem que fazer a indicação pelo local onde o reclamante trabalhava. Se ele trabalhava aqui em Guarulhos, vai ser direcionado ao juiz da vara da comarca de Guarulhos, a vara trabalhista da comarca de Guarulhos. Se for da capital, da vara da comarca. E na capital ainda tem uma divisão que normalmente já é
estabelecida quando você indica isso. Mas se não o fizer, ela, pelo CEP, ela é feita a distribuição. Então, você não indica, não escolhe, não faz nada a respeito da vara. Isso é feito depois por sorteio. Lógico, se você estiver trabalhando num município bem pequeno, pode ser que não exista mais de uma vara. Então, só existe aquela vara do trabalho naquela região. Mas é assim que é endereçado. E a partir daí, do endereçamento, do juízo, tem que só tomar um cuidado, eu fiz aqui uma observação, de que o endereçamento na petição, que depois vai ser um dos documentos a serem anexados ou digitados no próprio site, colocar excelentíssimo senhor doutor juiz deixa em branco, vara do trabalho de, e aí coloca a região, o município aonde o seu cliente trabalhou. Não é o município onde ele reside, é o município onde ele trabalhou. Acontece muita confusão, somente se você olhar aqui a grande São Paulo, de pessoas que moram em Guarulhos ou em São Bernardo e trabalham em São Paulo e entram com ação no local, aí dado como incompetente, aí volta tudo atrás, então tem que tomar muito cuidado com o endereçamento, porque é ele que vai dar seguimento correto ao processo. Em seguida, você tem que estar com a sua petição praticamente já de forma elaborada para continuar a concluir o processo no PJE. Então, aí nós partimos para a elaboração da petição. Uma vez feito na petição, e aí você tem duas possibilidades no PJE. Você tem a possibilidade de ir digitando no próprio PJE, ou você fazer tudo isso em separado, em Word, e depois converter, depois de tudo verificado, sacramentado, tudo em ordem, não tendo mais nada a modificar, aí você converte aquele arquivo em PDF, porque tudo que é transferido para o PJE tem que ser em PDF, você converte em PDF e transmite esse documento. Eu, particularmente, acho muito mais prático você estar desenvolvendo toda a tua petição inicial em Word, fazendo-a e revisando e indo e vindo, porque você tem, independente de tudo aquilo que você levantou, você ainda pode, no decorrer da sequência de registro ali dos fatos, você ter que fazer qualquer modificação. Então, você entra normalmente lá, como aquele título que eu coloquei, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz da vara, sem colocar o número da vara, deixa um espaço e começa com o nome, fulano de tal, aí toda a qualificação dele, por seu advogado e procurador, move ação contra, então tem todo o texto inicial com a qualificação, inclusive, da reclamada. E nisso você ingressa com a parte, se existir, de preliminares. Normalmente, a única preliminar que usualmente é colocada nos processos pela parte do reclamante é a preliminar do porquê que o reclamante ou se usou ou não usou dos meios de conciliação prévia. Então, é uma forma de você, preliminarmente, já eliminar esse questionamento que poderá ser feito pela defesa. Então, essa seria uma preliminar. E, em seguida, você já entra com os fatos. Os fatos sempre
de preferência, você seguir uma sequência cronológica. Então, foi admitido em tal data, na função X, com salário Y, esteve trabalhando durante esse período nessa função, depois foi promovido, se tiver os elementos da data que foi promovido, a data que foi promovido, e, por último, dentro de um histórico, um breve histórico do trabalhador, você colocar, tendo sido demitido, normalmente o reclamante é sempre colocado que foi demitido injustamente, sem motivos, sem nenhuma justificativa, enfim, algo que deixe um pouco mais, vamos dizer, penoso para a outra parte, e coloca a data em que saiu o último salário e relata se recebeu ou não recebeu os seus direitos na rescisão e também, de uma forma resumida, o que a empresa deixou de pagar durante o contrato de trabalho. Em seguida, você começa a discorrer com aquilo que a empresa deixou de cumprir. Então, aí entra exatamente aquele fator que muitas vezes você se depara só com um pedido do reclamante e não se atém a tudo aquilo que possa ter. Por isso que você tem que deixar essa forma trabalhista mediana de você agir e passar por uma advocacia assim de resultados, quer dizer, você buscar outros resultados ali daquela ação. Não é porque o funcionário trabalhou e não pagar as horas extras que você vai se limitar a pleitear somente esse item. Pode ser que dentro daquela orientação que eu passei, do checklist, em que você tem que ter aí uma relação enorme de itens, você pode aí, na descrição, e é como eu faço, quando começo uma ação trabalhista, eu, dentro dessa metodologia que eu adoto, e venho adotando já há muito tempo, eu vou passo a passo e já vou eliminando aquilo que tem ou que não tem, porque os 4 passos anteriores eu já fiz isso, mas ali naquela relação daquele meu cliente, eu já tenho aquilo que eu devo relatar ou não devo relatar. Então, é aí que, de uma certa forma, dentro do cronológico da vida dele, dentro da empresa, eu relato tudo aquilo que deixou de ser cumprido. E a partir da hora que eu relato todos os itens, aí você tem férias, você tem 13º, você tem reflexos, você tem adicionais que não foram pagos, equiparação salarial, estabilidade, porque ele era cipeiro, tem uma gama de itens aí, ou estabilidade porque sofreu um acidente, não foi caracterizado o acidente, enfim, você pode navegar aí e encontrar mais de 50 itens para você buscar dentro de um processo trabalhista. E, com certeza, lamentavelmente, muitas empresas não cumprem com tudo aquilo que se espera que tenha que ser cumprido em relação à legislação trabalhista. Montado toda essa sequência, automaticamente você gera os pedidos, porque não cumprido todos esses itens que você colocou nos fatos, aí você entra com os pedidos. E os pedidos são diretamente ligados a cada um desses pontos. Então, se não recebeu hora extra, então ali vai aparecer hora extra. Por consequência, você vai ter reflexos dessas horas extras. Se não pagou adicional, então ali você vai estar pleiteando adicional. E aí entra um item que vai ser uma live que nós vamos estar apresentando provavelmente na quarta-feira, que são os cálculos, de como proceder a esses cálculos.
Então, uma coisa está amarrada à outra. E aí você vai colocando tudo aquilo que você está pedindo. Inclusive, dentro dos pedidos, eu coloco a parte de convocação de testemunhas quando há necessidade de colocar a convocação de testemunhas. Por quê? Porque tem um item que é sempre colocado em destaque nas iniciais, que são as provas. E para cada um desses itens, esses fatos que foram colocados aí, você vai estar remetendo a um documento que, porventura, você tenha e que vai estar anexo. Você pode, inclusive, anexar com títulos do próprio documento, ou DOC 1, DOC 2, DOC 3, em que farão parte de toda essa documentação que você vai apresentar. Então, das provas, eu sempre coloco que elas estão anexos ao processo e eu sempre protesto por provar ainda por meios de testemunha e por meios de outros documentos que se façam necessário. Normalmente, dentro dessa metodologia que eu uso, dificilmente eu anexo qualquer documento novo, porque só anexaria um documento novo se eu não tivesse conhecimento dele nessa prévia que eu faço com o cliente. Mas pode, no decorrer do processo, acontecer qualquer situação, uma perícia, alguma coisa que se faça necessário, então eu já deixo protestado ali a possibilidade de comprovação, quer seja por documento, quer seja por testemunha. A citação é importante para que a empresa seja citada, tem o modelito normal de colocação para que a empresa seja citada, sob pena de não responder, considerar como confesso tudo aquilo que ali está sendo registrado. Essa citação deve estar sempre mencionada e amparada pelo artigo 841 da CLT, e com isso você acaba por, vamos dizer, concluir a tua petição inicial. Aí vem um item que é perigoso, valor da causa. Esse item você precisa, inclusive, colocar, e se não tiver, ele vai ser necessário, porque você não vai conseguir transmitir a petição inicial, é o valor da causa. Até porque, em cima do valor da causa, é que você tem a definição, como eu falei lá anteriormente, do tipo de processo que é. Se é ordinário, sumário, sumaríssimo. Então, se faz necessário. E o valor da causa é exatamente a somatória daquilo que você colocou nos pedidos. Não pode mais você colocar a calcular. Se você fizer isso, a sua inicial ela estará sendo indeferida, porque você tem que apresentar valores líquidos e certos. Então, no passado, existia muito modismo de se pedir um dos itens que era assim frequente a sua utilização era danos morais. Ah, não, ele foi ofendido, foi mandado embora, passou constrangimento, ou coisa desse gênero, então cabe aí um pleito de danos morais. Mas não dizia o quanto. E deixava que o juiz definisse. Isso não pode mais. O juiz pode até definir mais ou menos do valor que você está pleiteando, caso ganhe aquele pleito. Mas você tem que valorizar, você tem que dizer o quanto é. E isso vai fazer parte do teu pedido. Lembrando, mais uma vez, de que esse pedido, frente ao que você possa ganhar, digamos, você pediu 100, ganhou 10, exageradamente,
Essa diferença 90 é o êxito da reclamada. Sendo o êxito da reclamada, o teu reclamante vai estar pagando honorários de sucumbência em cima desses 90 mil reais para a reclamada, para o advogado da reclamada, independentemente de você pleitear, que é o outro item que estaria faltando, a justiça gratuita. E para você pleitear a justiça gratuita, já de antemão, você tenha como documento a ser anexado a declaração de imposto de renda do seu cliente e que comprove que ele recebe hoje menos do que o teto da Previdência. Porque se ele, aliás, é 40% do teto da Previdência, porque se ele receber mais do que isso, não será concedida a justiça gratuita. E essa justiça gratuita, ela interfere muito, não nos honorários de sucumbência, apesar de que alguns juízes estão interpretando que deve interferir, mas ela interfere nas custas processuais, caso o seu cliente perca, no custo eventual de um perito que possa ocorrer. Então, o pedido de justiça gratuita é muito importante. Um outro fator também que você tem que analisar é a idade do seu cliente, porque se ele atingiu, é o que eu diria aí, a maioridade, né? É a maior da maior. Quer dizer, se ele já está considerado idoso, então ele tem prioridade. Então, o processo ele corre com uma velocidade diferente dos outros processos. Então, ele tem prioridade no atendimento a esse pleito. Feito isso, você tem que estar com todos os documentos preparados em PDF, tem que tomar cuidado com o tamanho do arquivo, porque existe uma limitação de tamanho para inserir no sistema do PJE. Houve uma alteração, até um tempo atrás era de 1,5 mega cada arquivo. Hoje, até 3 mega ainda já está sendo aceito. Normalmente, quando você pleiteia alguma coisa, você anexa a CLT, não, mas a convenção coletiva, sim, para demonstrar com que base você está se utilizando ali na ação trabalhista. E, normalmente, uma convenção coletiva, ela tem assinaturas, ela tem logos, então ela pesa e pesa muito. Então, tem que tomar um cuidado, porque, em alguns casos, se não conseguir compactar o arquivo, vai ter que dividir ele em mais de um arquivo. E, com isso, anexar toda a documentação. E, se houver algum documento, um documento importante que tenha que ter um caráter sigiloso, é possível, ao ingressar com esse documento, você colocar, tem um quadradinho lá onde que você menciona que deve ser mantido sigilo. Então, esse documento, ele entra no sistema, mas ele fica, inclusive, de uma cor diferente, ele fica vermelho, porque só o advogado da parte que anexou aquele documento, ou depois que o juiz autorizar, ele libera o documento, é que poderá ser acessado. Do contrário, não. Então, veja, a petição inicial por parte do reclamante, em linhas gerais, é isso que eu tinha para trazer a vocês no dia de hoje. Nós temos sempre que considerar que o ponto crítico aí, e o fator que você tem que ter, descobrir todas as estratégias de uma advocacia de resultado. E para você descobrir isso, você tem que usar método que possa você esgotar tudo aquilo que você tem que fazer, do que você tem que pesquisar,
E isso está dentro de um procedimento, de um processo de checklist que não falha. Com certeza não falha, porque a partir da hora que você tem que ver se a pessoa escreveu todas as letras e você tem o abecedário ali, então é a mesma coisa que você seguir o abecedário e você vai ver se a pessoa colocou as letras que deveriam estar. Então não tem como escapar.